Hortas com alimentos orgânicos para a comunidade. Essa é a proposta de um projeto de extensão da Unesp em Ourinhos. Alunos do campus em Bauru participam de mais uma edição da Bajasai Brasil, competição nacional de construção de veículos off-road. E a nossa equipe foi até Botucatu conversar com o chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp, Alexandre Naime Barbosa. Ele tira algumas dúvidas sobre a epidemia por coronavírus. Unesp Notícias já está no ar. Boa noite. Um projeto de extensão da Unesp em Ourinhos firmou uma parceria com os Centros de Referência e Assistência Social da cidade para transformar espaços sem uso em hortas comunitárias. Agora, os frequentadores dos CRAS têm à disposição canteiros para plantar verduras e levar alimento orgânico para casa. Eu fui até lá conferir essa iniciativa. Vamos ver. Um espaço para plantar diferentes tipos de hortaliças e tudo orgânico sem adição de agrotóxicos. Essa é a horta comunitária do CRAS 4 em Ourinhos. Mas há menos de um ano esse terreno era bem diferente. A Solange lembra em detalhes como tudo começou. Antes do projeto, aqui era só mato. Tudo mato estava bem alto, inclusive tem um pé de banana logo ali ao lado. Ele nem aparecia de tanto mato que tinha, estava muito alto mesmo. A gente começou carpindo aos pouquinhos, tentou com máquina, não deu muito certo porque quebrava, não conseguia cortar. A gente foi na enxada mesmo, juntou o pessoal, foi cortando aos poucos até conseguir estar nesse espaço aqui agora desse jeito que está. Quem viu no começo agora não acredita que está desse jeito. A ideia de ter uma horta surgiu entre os próprios frequentadores do CRAS. A gente quer uma alface, a gente vai lá, colhe, leva uma, que é um produto já natural, não tem agrotóxico, não tem nada. Como é a gente mesmo que planta, a gente sabe como está sendo cultivado ali tudo, a gente que cuida. Então é ótimo para a gente poder consumir o que a gente mesmo planta. Que antigamente já era assim, Aí depois a gente foi ficando muito acomodado, só comprando. Agora não, agora a gente pode plantar e colher. E eles tiveram o apoio da coordenação da unidade para ir em busca de parcerias que ajudassem a tirar o projeto do papel. Para isso, a Lídia decidiu pedir o apoio da Unesp. Essa proposta da horta comunitária surgiu da comunidade através dos grupos que é desenvolvido semanalmente com eles há 2 anos atrás. E esse ano de 2019 a gente procurou a Unesp, levando essa proposta, e a partir disso eles aceitaram pelo professor Edson e a gente começou a desenvolver esse projeto. O professor Edson é o diretor do campus da Unesp em Ourinhos e montou um projeto de extensão junto com estudantes do curso de Geografia para atender ao pedido dos moradores. Considerando o princípio da extensão universitária, que é atender a demandas da comunidade, nós viemos aqui até o local, fizemos reuniões com a comunidade, fizemos um treinamento inicial falando sobre o que é uma horta comunitária, como ela deve ser conduzida, algumas orientações iniciais de como trabalhar aqui com a terra, com os canteiros, com as mudas. E a partir daí, então, nós, junto com a comunidade, limpamos toda a área e fizemos o começo do projeto com alguns canteiros. Desse ponto em diante, os membros da comunidade e o pessoal do CRAS continuou tocando, sob a nossa orientação, mas já como uma atividade deles. A Eudóxia está no projeto desde o início e se reveza com os outros frequentadores do CRAS para manter as atividades na horta. Cada dia vem uma de manhã para molhar a horta, E com o dia de carpir a gente faz uma mutirãozinha e carpe. Isso é uma coisa que a gente gosta, faz com prazer, sabe? É muito gostoso. Além de levarem os alimentos para casa, os participantes do projeto ainda vendem as hortaliças que sobram e o dinheiro é investido na compra de sementes e outros produtos. O nosso objetivo, enquanto proteção básica, o CRAS, é o fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. E essa forma de acompanhamento com a família, a gente percebe que consegue atingir esse objetivo. Além da produção de alimentos saudáveis, a questão da conscientização em relação ao meio ambiente, que é uma demanda que eles traziam, a queixa em relação a queimadas excessivas, a separação e coleta seletiva.
todo esse projeto inclui esse trabalho e também possibilita, né, uma perspectiva de uma geração de renda. Então tem todo esse impacto. Este foi o primeiro CRAS a receber o projeto, mas há outros 3 aqui na cidade com hortas parecidas com essa. E a iniciativa deu tão certo que até as crianças pediram para ter um espaço só delas. O Otávio, de 12 anos, adora vir para cá e ficar em contato com a terra. Por isso, queria ter a mesma oportunidade dos adultos. A gente vê os adultos com a horta, mexendo na terra. Aí eles não deixavam a gente usar. Aí esse espaço aqui estava todo sujo. A gente limpou e a gente fez os nossos canteiros e plantou. E agora a gente tem a nossa horta, a nossa parte. Além do espaço, dá para perceber que as crianças também ganharam consciência ecológica. Quando você vai no mercado e você compra, você tem que colocar no saquinho. E esse saquinho já não é da natureza, você ganha de indústrias. Então, quando você ganha daqui, você não compra e você também não gasta seu dinheiro, muito. A Vitória, aluna de Geografia, traz da sala de aula orientações importantes sobre a forma ideal de preparar o solo para o plantio das mudas. Com as crianças, antecipa situações que pode vivenciar quando estiver dando aulas. Poder aplicar um conhecimento que seria mais técnico do bacharel, com solos, com as crianças da parte da licenciatura, é um aprendizado muito grande. Então a gente pega o ensino de solos, por exemplo, revolver o solo, aerar tudo ele e ensina para as crianças. Então, tanto que a gente tem aqui um propósito que é, a gente deixa elas bem independentes para trabalhar. Então, por exemplo, o Otávio que a gente viu agora há pouco, a gente deixa ele livre para poder cavucar, fazer os buracos, tudo isso dando aquela orientação, não deixando sozinho. Então a gente consegue aplicar os 2 conhecimentos juntos. Por todas essas características, o projeto representa bem como deve ser a extensão universitária. Projetos como esse são a essência da extensão universitária. É onde nós devemos vir, porque é uma demanda da comunidade. Uma parcela da comunidade que vive em um bairro com uma certa limitação financeira nos procura pedindo apoio para desenvolver uma atividade que vai trazer benefício para essa população, que vai trazer qualidade de vida e que vai fazer com que nós, universidade, nos aproximemos da comunidade. Então é uma troca. Nós viemos aqui, trazemos o conhecimento que geramos dentro da universidade a partir do apoio da população, trazemos de volta o conhecimento desenvolvido e contribuímos para que a qualidade de vida das pessoas fique melhor. E no próximo bloco, você vai conferir a expectativa de integrantes do projeto PAC Baja, em Bauru, para mais uma competição nacional. A partir de hoje, eles disputam mais uma edição da Baja Sai Brasil, que reúne cerca de 1.500 estudantes. Nós voltamos já já. Começou hoje e vai até domingo a 26ª edição da Baja Sai Brasil. A competição é uma oportunidade para estudantes de engenharia vivenciarem a prática de projetar e construir um veículo off-road. Neste ano, cerca de 1.500 alunos, inscritos em 76 equipes, participam do evento. Entre eles estão os integrantes do PAC Baja, projeto de extensão da Unesp em Bauru, que além das engenharias, também conta com a colaboração de outros cursos da FC e da FAAC. Nós conversamos com o capitão da equipe de Bauru para saber como eles se prepararam para mais essa disputa. Vamos conferir. A competição ela se baseia em algumas provas, onde se destacam as provas de segurança, as provas de projeto, as provas dinâmicas e o enduro. As provas de segurança são basicamente os juízes avaliando se o nosso carro está seguro para uma pessoa poder dirigi-lo. As provas de projeto são os projetos mais teóricos, em que a gente faz a primeira parte de fazer um relatório, enviar para que ele seja avaliado por juízes que já trabalham no ramo. Depois a gente apresenta em projetos em 5 minutos lá na competição. E depois disso a gente vai para as provas dinâmicas, que aí é onde o nosso carro é testado em termos de aceleração, velocidade, manobrabilidade e superação de obstáculos. E no fim, que é o último dia de competição, tem a prova que é a prova mais legal, que são 4 horas de enduro, que a equipe que der mais volta faz mais pontos.
Então, todas essas provas têm pontuação e somadas sai uma pontuação geral onde sai o campeão. A nossa principal diferença para essa temporada foi o nosso planejamento. Então, desde o último carro, que foi o último nacional em março de 2019, a gente construiu esse protótipo para que ele fosse testado primeiro no regional e depois a gente tivesse um bom tempo de teste também para o nacional, para que a gente pudesse evitar possíveis falhas. A gente tentou aprimorar bastante em relação ao desenvolvimento dinâmico do carro, tanto que ele acelera, o tanto que ele chega de velocidade final, como que ele realiza as curvas. E a gente focou bastante na redução de massa em relação ao protótipo anterior. Então a gente conseguiu reduzir aproximadamente uns 30 quilos de massa. E isso basicamente vem de uso de materiais mais nobres. Por exemplo, trocar um aço por um alumínio ou utilizar materiais compósitos como fibra de carbono, fibra de vidro. E a gente também melhorou em questão de adquirir os esforços para ter mais base quando fosse fazer os cálculos estruturais do nosso protótipo. Em relação ao aprendizado, eu diria que existe muito essa parte mesmo de aprender a projetar, mas também há muitos ganhos em, por exemplo, lidar com pessoas. Aqui um dos diferenciais da nossa equipe é que a gente abrange as 3 faculdades da Unesp de Bauru, tanto a FEB, quanto a FAC, quanto a FC. Então, todos os dias eu aprendi a conviver com pessoas que não são da engenharia, o que é uma coisa que se você ficasse focado apenas na graduação, provavelmente aconteceria. Então, a gente tem esse contato com outros cursos, pessoas diferentes, que é o que vai acontecer no mercado de trabalho também. Toda empresa vai ter o RH, vai ter a parte de marketing também, e você vai ter que lidar com essas pessoas. Então, já é uma vantagem em relação às pessoas que, por exemplo, só iam realizar a graduação. Outra parte também que foi bastante importante é que esse ano, principalmente, a gente teve bastante parcerias em relação à gestão. Então, a gente aprendeu bastante em questão de desenvolvimento de organização da equipe, planejamento estratégico e tudo mais. E neste ano a equipe ainda traz outra novidade. Pela primeira vez, uma mulher vai pilotar o carro da equipe Pacbaja. A estudante do curso de Engenharia Mecânica, Marina de Mello Minguili, conta pra gente a importância dessa experiência. Primeiramente, eu acho que o piloto tem que ter conhecimento total do carro, de todas as áreas, assim, porque se acontecer alguma coisa, se o carro quebrar, sou eu e mais uma pessoa só que vamos consertar. Então, primeiro de tudo, tem que ter conhecimento completo do carro, de todas as maneiras, assim. E segundo, é uma pressão muito grande, né? Querendo ou não, você está segurando nas costas um projeto de 1 ano, assim, que é a equipe inteira, somos 52 pessoas, então é muita responsabilidade, sabe? Então, tem que aguentar firme aí, porque ter consciência, ter responsabilidade, porque é um projeto de 1 ano, todo mundo está aqui abdicando de várias coisas, se doando ao máximo para fazer o melhor possível. Estou imaginando 1001 coisas de como vai ser na competição, né? Vai ser a primeira vez. Vai ser... acho que uma experiência incrível, assim, diferente, mas incrível. É muito bom estar aqui como sendo a primeira mulher e abrir caminho para as outras, sabe? Que eu vejo que eu estando nessa posição meio que dá uma esperança para as outras mulheres, elas veem que elas podem conquistar esses lugares e até lugares maiores, assim, não só aqui dentro da faculdade, mas para a vida, sabe? Eu sou de engenharia mecânica, eu sei que quando eu sair daqui eu vou ter que enfrentar a maior barra, assim, em qualquer empresa que eu escolher. Aqui é só o começo, mas é muito inspirador, assim. É uma honra poder ser a primeira piloto. Além da equipe de Bauru, os cursos de engenharia da Unesp em Ilha Solteira e Guaratinguetá também enviaram representantes para a competição. E a gente deseja boa sorte a todos. E depois do intervalo, nosso assunto é a epidemia por coronavírus. A nossa equipe foi até a Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, tirar dúvidas com o chefe do Departamento de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa. Nós voltamos em instantes.
A gente fala agora da doença que tem preocupado autoridades no mundo todo. O novo coronavírus, ou Covid-19, que causa infecções respiratórias. Descoberto no fim do ano passado na China, o novo coronavírus se espalhou por vários países, desencadeando ações da Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, apesar do número baixo de casos confirmados até o momento, o estado de alerta continua, principalmente em relação às formas de se evitar a doença. Mas por que o novo coronavírus preocupa as autoridades? Quais os riscos reais que ele oferece à saúde das pessoas infectadas? A nossa equipe foi até a Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, para conversar com um especialista em busca dessas e de outras respostas. O professor Alexandre Naime Barbosa é chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina do campus da Unesp, aqui em Botucatu. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço bastante a oportunidade de discutir um tema tão relevante. Professor, para a gente começar a nossa conversa, queria que você desse sua visão. Esse clima de pânico mundial em relação ao novo coronavírus, ele se justifica? O pânico deve ser sempre evitado em situações de epidemia ou, muito provavelmente, o que a gente vai viver com o coronavírus, uma pandemia. Não é necessário se fazer mais alarde do que a própria doença causa. É preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade com previsões de futuro baseados em epidemias anteriores ou baseados em teorias próprias. Existe sim um risco de disseminação mundial do coronavírus, mas a gente não conhece a dinâmica de doença do coronavírus no Brasil, por exemplo. É uma situação que pode ser completamente diferente do que aconteceu na China, porque a China tem uma questão genética completamente diferente da nossa e existe também uma questão ambiental muito importante. As cidades na China, incluindo poluição, incluindo densidade, são completamente diferentes das que a gente tem aqui no Brasil. Então, fazer um exercício de bola do futuro, de bola de cristal, querer adivinhar o futuro e citar números e citar previsões, isso é completamente não salutar nesse momento. E por que, professor, na sua avaliação, o novo coronavírus, o Covid-19, se transformou nessa epidemia mundial? Até que ponto a globalização, a circulação de pessoas cada vez maior, indo e vindo por vários países, colaborou para essa disseminação do vírus? O Covid-19, o novo coronavírus, ele tem uma questão primeiro relacionada à própria biologia, ao próprio vírus. Ele tem o coronavírus, o Covid-19, ele, diferentemente dos outros coronavírus que a gente já conhecia, principalmente o SARS e o MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, esse novo coronavírus ele tem uma afinidade pelas células epiteliais, pelo revestimento do pulmão, do trato respiratório como um todo, muito mais afinado do que os outros coronavírus. Então ele é um vírus mais adaptado às células respiratórias do ser humano do que os outros membros da mesma família anteriores. Segundo, a globalização é um fato conhecido já há muitos anos. Então, não só o coronavírus, mas outras doenças de transmissão respiratória, principalmente os influenzas que surgiram, tanto a gripe suína contra a gripe aviária nos últimos anos, que nós vimos o potencial de disseminação por conta da globalização, mostra que esse fenômeno, na verdade, está presente em outras muitas situações, né? Mas o que mais preocupa é que é um vírus completamente desconhecido fora do ambiente originário, que é a China. Então a gente não sabe como ele vai se comportar num país tropical como no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em muitos países da Europa. Você até já falou, professor, que não se deve falar no futuro agora, porque tem muitas incertezas ainda. Mas para o que o Brasil está fazendo, você acredita que então o Brasil, o estado de São Paulo, estão preparados para enfrentar o que vem por aí? Eu acho que para começar a responder essa pergunta, primeiro é importante lembrar que o coronavírus, Covid-19, esse novo coronavírus, ele tem 8 semanas de ciência. Tudo que a gente conhece dele é do começo de janeiro para cá. Então, obviamente, qualquer comentário a respeito de previsão de futuro é uma aposta com muitas incertezas. O que eu fico mais otimista é perceber que não só a comunidade científica brasileira e do estado de São Paulo,
a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Paulista de Infectologia, as universidades públicas, a USP, a Unesp, a Unicamp, todas elas estão envolvidas dentro do comitê, dentro dos órgãos que se criaram em nível estadual e em nível nacional por enfrentamento. Então não é só uma decisão política. Os cientistas, a comunidade médica está sendo ouvida para que haja essa resposta. Mas é lógico, sem vontade política, sem que esses comitês fossem criados, não há como lidar com o problema, porque vai ser necessário um aporte muito grande de recurso, de dinheiro, para que essas pesquisas epidemiológicas sejam feitas, para que esses pacientes sejam adequadamente atendidos, para que os médicos sejam adequadamente treinados para atender esse tipo de um novo desafio. E por que, professor, é sempre tão difícil se pensar ou se produzir, se chegar a fórmulas de drogas ou vacinas para combater vírus como esse novo coronavírus? E, ao mesmo tempo, de que maneira a globalização, neste caso, favorece essa troca de experiências, de pesquisas entre professores, docentes, pesquisadores de todo mundo? Eu não acredito que seja difícil criar vacinas e nem drogas para o coronavírus. Apenas isso nunca foi feito antes porque nunca foi um problema mundial. A epidemia, a primeira que aconteceu, a SARS, há mais de 10 anos, foi uma questão muito mais local também, relacionada ao continente asiático. Depois, a do Oriente Médio, também não houve uma disseminação grande. As pesquisas, tanto de vacina quanto de drogas para esses dois coronavírus conhecidos mais antigos, pararam porque simplesmente não houve mais disseminação do vírus. Agora, até por conta de globalização e tudo mais, existe um esforço conjunto da comunidade científica em retomar aquelas pesquisas antigas. Isso já está acontecendo. Então, tem drogas que já foram usadas para esses dois coronavírus antigos, entre eles drogas, inclusive, que eram usadas para o HIV, uma droga chamada lopinavir, que foi implementada em fase de estudo para os pacientes com Covid chinês, uma droga nova que estava sendo estudada para o coronavírus do Oriente Médio, que chama Remdesivir, que também foi colocada em protocolo de estudo para esses pacientes chineses graves. As vacinas também que tinham sido testadas vão ser colocadas em protocolo de pesquisa, ou seja, não é difícil. É que isso nunca foi tentado porque não era um problema de saúde pública. Difícil é diferente de possibilidade. Qual é o problema? Tanto para uma vacina quanto para uma nova droga, a gente precisa passar os passos de uma pesquisa científica, que é o estudo de fase 1, que é o que está acontecendo agora. Essas drogas estão em estudo de fase 1/2, que são colocadas para ver se elas são seguras, e depois a fase 3, que é para ver se elas têm eficácia. A gente não tem essas respostas, então isso vai demorar tempo, que é a mesma coisa que acontece para as vacinas. É lógico, se a gente está falando de um potencial a pandemia mundial, essas pesquisas têm que ser aceleradas, e elas vão ser aceleradas. Para a gente encerrar, professor, nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. De repente não é hora realmente de pânico, e também falasse um pouquinho o que as pessoas devem prestar atenção neste momento em relação aos sintomas, quando a pessoa deve ou não desconfiar se é uma gripe, um coronavírus, um novo coronavírus. Eu queria deixar duas mensagens. A primeira é que é preciso muito cuidado com as informações relacionadas à saúde. As fake news em saúde, elas são muito perigosas. Elas matam mais do que muitas doenças causadas por vírus e bactérias. Isso já está comprovado cientificamente. Por exemplo, fake news em relação a vacinas, em relação a outras estratégias de prevenção, podem diminuir o número de pessoas vacinadas e causar a disseminação de alguns vírus, como por exemplo o sarampo, como aconteceu no Brasil. Infelizmente, depois de muitos anos, nós tivemos mortes de criança por sarampo por conta de falta de vacinação, e muita dessa falta de vacinação aconteceu por conta das fake news. Então, antes de disseminar, antes de falar, de colocar no grupo de WhatsApp, de reencaminhar aquilo que você recebeu, procure a fonte. Geralmente, onde nós devemos confiar nas fontes de informação científica de segurança? No site do Ministério da Saúde. O site do Ministério da Saúde tem uma página especial dedicada ao coronavírus. No site das Sociedades Médicas Científicas, o site da Sociedade Brasileira de Infectologia também tem uma página completamente dedicada ao coronavírus, e que inclusive a gente alimenta
com informações contra as fake news. Então esse é o primeiro ponto. Uma segunda mensagem. O coronavírus, ele causa uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Esse conjunto de sinais e sintomas é bastante parecido com o resfriado comum, ou seja, febre, dor de garganta, nariz escorrendo, mal-estar, e pode levar a sintomas parecidos também com uma gripe, que é dor no corpo e, em casos mais extremos, dificuldade para respirar, com tosse e sensação de falta de ar. As pessoas que tiverem esse tipo de sintomas, se forem sintomas leves, podem sim, se não tiverem nenhum estado grave de saúde, se não tiver, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, não tiver nenhuma condição de saúde mais grave, se medicar com sintomáticos. Agora, aquelas pessoas que apresentam febre alta, falta de ar, dificuldade para respirar, tiverem sensação de tontura, de perda da consciência, essas devem imediatamente procurar atendimento médico, porque independente que o agente seja um coronavírus ou influenza ou qualquer outro, elas vão precisar de um bom diagnóstico para que seja efetuado um tratamento, quer seja específico, quer seja sintomático. Tá certo, professor Alexandre Naime Barbosa, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar informações tão importantes com a gente. Eu que agradeço o convite, fico à disposição para colaborações futuras. Se você ainda tem dúvidas sobre o novo coronavírus e quer outras informações, entre no nosso canal no YouTube. Lá você encontra uma edição do Unesp em Debate sobre esse tema. A entrevista é com o professor da Faculdade de Medicina da Unesp, Carlos Magno Fortaleza, que também faz parte do Comitê de Contingenciamento da Secretaria de Estado da Saúde na área de controle e prevenção do coronavírus. E por hoje é só. A gente volta a se encontrar na quarta que vem. Você pode rever esta e outras edições no nosso canal no YouTube. Não deixe de acompanhar a TV Unesp também pelas redes sociais. Uma boa noite para você. A gente se vê. Tchau, tchau.